Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à premiação A Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo e eu estou aqui com quem? Com quem? Ilustre, Com quem? meu amigo, Nilson Figueiredo. Eu tô há um ano esperando você me apresentar como amigo, aí no dia do prêmio você faz essa surpresa. Claro, até você foi premiado. É, positivo, é mesmo? Pô, obrigado. Pessoal, Nilson Figueiredo aqui e muito feliz, bom dia. E aí eu falo bom dia não, né? À noite? Essa noite de premiação, apesar de ser de dia, como a gente transmite isso no mundo inteiro, a gente está pensando no nosso povo asiático. É, o pessoal da Austrália de noite, né? Então boa noite, é essa noite de premiação aí, né, pessoal? A brincadeira da noite não é pelo pessoal da Austrália, mas sim porque essa aqui é a premiação como se fosse o Oscar da aprendizagem corporativa, da educação corporativa no Brasil. E é por isso que a gente faz essa brincadeira de noite, porque todo Oscar é à noite e premiação tem que ser à noite. A gente só faz 9h30 da manhã porque vocês estão trabalhando e à noite tem que estar cuidando de outras coisas, por isso a gente vai fazer essa ilusão de ser uma grande noite de premiação. Então, seja bem-vindo à noite de premiação da Revolução da Aprendizagem. E Richard, sabe o que é curioso? Eu tô ficando, assim, cada vez mais feliz, contente com a revolução que essa premiação tá acontecendo. Pensei porque, que você ia falar que tá ficando mais velho. Pula, tá, essa tá parte bom, aí a gente... Mas o que eu tô achando muito legal aqui? Primeiro pelo cenário, Richard, o que aconteceu aqui? Coisa chique, né? Tá ficando, eu acho que o negócio sai aí de um... A gente sempre teve a premiação sendo transmitida. Até no nosso cenário do grande Revocast, né? A gente sempre faz as transmissões de lá, mas aí o pessoal do marketing veio e o pessoal falou assim, não, é o 6º ano da premiação, Richard, 6º ano. Então, de fato, a premiação está tomando um tamanho... Cresceu. Né? Crescendo e tendo uma expressividade que deixa a gente muito feliz. E até tem os desafios, né, da premiação crescendo, que a gente já entra nisso já. Mas eu fico bem feliz em ver agora o negócio evoluiu para um talk show. Aqui é o encontro com Fátima Bernardes. O que é esse design aqui, a cenografia? Estou me sentindo um Jô Soares aqui. Então a gente está... E olha que a gente vai entrevistar a gente aqui também. Isso é legal falar, Até para você que está aí assistindo a gente, para a agenda de hoje, não é só premiação, tá? Não é, claro, a gente vai falar dos maiores projetos de T&D do Brasil, né, parabenizar os premiados, mas a gente preparou, né, Richard, um pouco aí, o que a gente preparou aí em termos de agenda para também ter aqui a gente fala de aprendizagem, né? E aí vai ser só avisar os premiados aqui? Claro que não. Primeiro assim, por que a gente faz essa premiação? Não é para reconhecer projetos da Revo, clientes da Revo, até porque mais de metade dos premiados não são projetos da Revo. Isso é legal dar um destaque, legal. É uma premiação aberta, qualquer empresa pode se inscrever e é uma inscrição completa. Assim, você tem que falar do projeto, dos resultados, tem bastante dados. Isso vai para um comitê de avaliação, comitê formado por consultores com muita experiência em educação corporativa. No comitê, cada pessoa avalia o projeto de uma forma independente e aí coloca a pontuação que acha. Depois a gente consolida os dados e depois tem uma conversa para a gente calibrar, debate, né? Um debate para calibrar. Então, é um modelo que a gente faz, que a gente leva muito a sério, não tem nenhum tipo de favorecimento, uma empresa, outra empresa, nada disso. E eu falo isso, a gente está falando isso, porque assim, com o crescimento da premiação, a gente tem que administrar tanto a felicidade e a ansiedade de quem está aqui como finalista, como também, eventualmente, uma frustração de quem não ganhou. Mas vale a pena dizer, todos os projetos são de altíssimo nível. E esse ano foram, deixa eu ver aqui, 62 projetos que capacitaram mais de 457 mil pessoas né, dentro das empresas. E a gente agradece imensamente todo mundo que inscreveu um projeto, todo mundo que é vencedor, finalista. E com isso, a gente acabou elaborando esse modelo, cada vez ganhando maior projeção, maior visibilidade, e a gente tendo que inovar em como entregar essa premiação. Então, como que vai funcionar essa grande noite na Austrália de premiação, tá? Vamos primeiro anunciar alguns vencedores, algumas categorias, e depois vamos trazer uma pessoa aqui para falar sobre aprendizagem. Então, uma consultora nossa
uma pessoa, ela é responsável por toda a área de aprendizagem da Revo, depois eu apresento ela, e a gente vai ter um mergulho profundo em experiências de aprendizagem. Depois disso, voltaremos para a premiação, vamos anunciar mais algumas categorias, e aí a gente vai ter uma outra pessoa aqui para falar sobre resultados de aprendizagem. Como que você consegue mensurar e como que você consegue levar para a sua diretoria, né, os resultados da aprendizagem, que é tão difícil, que a gente sabe. E aí a gente encerra, terminando essa grande noite, com outros premiados e finalizando a premiação. A ideia é finalizar por volta de 11 da manhã, então o pessoal aí cancela a reunião das 10, porque vai valer a pena. Como a gente vem falando, aqui é a maior fonte de benchmark de projetos de aprendizagem no Brasil. Por que isso? Porque a gente vai trazer o que está acontecendo no mundo real. Tá falando assim, das maiores empresas, os maiores projetos, que de fato acontece nos bastidores que ninguém vê, né? A gente vê, fulano a empresa foi premiada com a melhor universidade corporativa. Isso é legal. Mas vamos lá, por trás, né? O dia a dia, como funciona o projeto, como que eu escrevo, como que eu faço, tal. E é isso que a gente vem trazer aqui e reconhecer essas empresas. Perfeito, Chá. E aqui, assim, a gente até conversou muito, né? Como é que a gente também revoluciona e agrega para você que está participando aqui, quer você seja um dos inscritos e está participando aqui pela premiação, quer você seja um participante aqui e está aqui para aprender. Eu acho que isso é bem importante, Chá. A gente tem aqui os projetos e você falou bem que assim, foram 62 projetos inscritos aqui para a nossa avaliação. E alguns em múltiplas categorias. Exatamente, exatamente. E aí eu queria voltar no que você falou, que é bem importante, porque conforme o prêmio vai ganhando essa expressividade, vai aumentando o número de participantes, vai aumentando a quantidade aqui de pessoas cada vez mais interessadas, afinal de contas é o 6º ano, né? Então, cada ano que passa, a gente tem essa meta de alcançar mais projetos e ter uma coisa assim, não precisa ser com a Revo. Várias vezes eu fui nas redes sociais falando, não precisa ser projeto com a Revo. E, curiosamente, você trouxe um dado que eu queria destacar. Aproximadamente aí, metade aí dos projetos finalistas não foram projetos feitos com a Revo, o que para a gente deixa a gente muito feliz, porque traz para a gente um quê assim, da premiação transcendendo os nossos projetos, né? Porque eu acho que ficaria muito limitado se a gente só ficasse com os projetos que eventualmente a Revo fez. E a nossa missão aqui é justamente desvendar, né, para você que está aí assistindo com a gente, desvendar, abrir aí a caixa preta das estratégias, metodologias e dos projetos mais inovadores em treinamento e desenvolvimento do Brasil. Então, assim, a barra está lá em cima, né, Richard? E vamos falar quais foram os critérios que a gente avaliou. Eu acho importante. Ó, voltando lá, a gente tem um regulamento, ele foi anunciado para você que participou aí da inscrição, desde o início a gente já tinha um regulamento e lá a gente falava que o comitê de especialistas, que você já citou, iam analisar cada projeto com base em 4 critérios. Quais são eles? Inovação e criatividade, impacto em pessoas, resultados na organização e sustentabilidade. Então, assim, você falou muito bem, Chá, porque, por exemplo, a gente já anunciou os finalistas. Então, gerenciar a frustração de que, por acaso, alguém que já se inscreveu e não ficou como finalista, eu acho que tem até uma missão, né? Eu já falei para algumas pessoas, vamos pensar no ano que vem, como é que a gente, já sabendo dos critérios, né? Acho que dando uma dica aqui, já sabendo dos critérios, como é que a gente faz uma defesa, né, para realmente demonstrar que esses 4 critérios eles foram muito bem pensados e teve um alcance, teve um impacto aí. E a gente vai falar de resultado também, tem um painel aqui que o Richard já falou que vai ter um painel para a gente falar de resultados. Então a gente vai trazer muito essa, que é até uma pauta curiosa, né, Richard, do RevoCast. Sim. O RevoCast, todo episódio a gente fala, tá bom, que eu acho que é uma carência, né, do time de treinamento e desenvolvimento, e a gente está aqui justamente para ajudar vocês, né, que é como é que eu faço a defesa. Tanto você faz o tal do CFO Mavaldão, que já ganhou aí, é um personagem que o Richard faz, como defender os projetos de treinamento e desenvolvimento, falando muito com uma linguagem de negócio, falando muito com uma linguagem de resultados, né? Exatamente. Então, isso a gente vai trazer até um painel para poder se aprofundar nisso, explorar mais um pouco dessa dor aí, né? A gente ajudar com possíveis estratégias para melhorar nesse sentido também, né? Perfeito. E vamos agora para a premiação? Sem mais delongas? Exatamente. Sem mais delongas? Vamos começar aqui com a primeira categoria, que é transformação digital na aprendizagem. E para essa categoria, temos 3 finalistas que estão aqui. Quais são os finalistas aí, né? Vai ter uma vinheta dos finalistas. Solta a vinheta aí, DJ. Tá aqui aparecendo tá aqui.
Ó, aqui os finalistas da primeira categoria, Transformação Digital na Aprendizagem, né? A gente tem aqui a Vibra, a Abbott e a Petrobras nessa categoria, como finalistas, hein? E o grande vencedor é a... Abbott! Abbott! Parabéns, parabéns. Foi um mega projeto, não foi? Foi. Isso aqui, o vencedor aqui dessa categoria, o projeto é Abbott Driver Academy, né? E justamente a necessidade de treinar, né, o pessoal em direção. 900 colaboradores. Motoristas. Em como fazer um treinamento de direção digital. Então, imagina o motorista, né? Normalmente, quando você vai falar com o motorista, você vai treinar o quê? Regras de trânsito, tudo mais. Como que você consegue fazer isso de uma forma prática, digital? Eu acho que foi a grande inovação que esse projeto trouxe. A transformação digital, de fato, de pegar um assunto que é, a priori... analógico. Físico, eu procurando essa palavra, analógico, físico, e como fazer a transformação digital disso, né? Então, teve uma experiência touch, né, com conteúdo rápido ali, acessível, vídeos personalizados que refletiam ali a rotina dos motoristas, né, com o colaborador como protagonista, e principalmente o propósito, né, pessoal, o compromisso de voltar para casa com vida. Então tem um apelo aí, obviamente, muito forte, e eles já citaram aí a redução de acidentes, como resultado, a redução de acidentes dos graves para redução para acidentes mais médios, enfim. E aí, de fato, perceber uma influência positiva aí na redução de acidente, que no final do dia, mais do que querer treinar de forma digital, mais do que ser um touch, mais do que ser uma inovação, no final do dia você está salvando vidas, né? Então, acho que isso que é legal. E o desafio para trabalhar um público que está na rua, né? Um público que, se você não treinar, quer dizer, quando você está treinando, ele não está dirigindo, mas se você não parar para treinar, ele pode ter acidente. Então, toda essa mudança de estratégia que deu super certo, e mais importante, resultados. Resultado aqui não é medido por ROI, dinheiro e tal. Provavelmente teve bastante. Mas o impacto de vidas, eu acho que isso... Está em primeiro lugar, né? Com certeza. Está em primeiro lugar. Então, parabéns todo mundo aí da Abbott. E parabéns aos finalistas dessa categoria também, vale citar, foram projetos, assim, cada categoria teve um desafio enorme. Fala que esse ano, né, o comitê falando pra gente lá. Vibra e Petrobras, outras duas empresas aí que fizeram mega projetos. E já tem uma novidade, eu acho que não sei se todo mundo está sabendo, mas se você já é finalista de uma categoria, nosso time de marketing tem uma surpresa para você, porque já tem prêmios para quem é finalista. Acho que vale a pena citar isso, né? Tem prêmio para o vencedor também? Aí, né, tem prêmio para o vencedor também, mas se você já é finalista, fica antenado aí, se conecta com o nosso marketing, que já tem, a gente prometeu esse ano, que se você já é finalista, você já é um vencedor, então já tem prêmio para ele, sim. Você é finalista da categoria, então eu já vi gente que era finalista ontem, né, quando foi anunciado, já comemorando, indo atrás da gente, porque já tem prêmio, né? E obviamente para o vencedor o prêmio ainda é mais significativo ainda, né? Mas eu não vou ficar falando não, vai você lá, pesquisa lá o que você tem, mas já tem direito aí a uma premiação com a gente, né? E a gente, uma coisa que vale a pena dizer, a gente vai trazer todos os vencedores para um episódio do Rebocast, justamente para que a gente possa explorar o projeto. Então, vai ter uma hora detalhada de cada projeto desse ao longo do ano que vem. A gente até pensou, será que a gente traz a pessoa aqui para falar alguma coisa, tudo mais? Mas, para isso, a gente ia estragar o elemento surpresa. Né? Então, as pessoas que ganharam não sabem que ganharam. Estão aqui ansiosos, mordendo os dentes ali, todo com a expectativa, será que ganhei, não ganhei e tal. Né? Empresa, eu já estou vendo, assim, o pessoal lá da Abbott, um auditório lotado de gente, só esperando aí, e tá lá todo comemorando, soltando champanhe, né? Então, é mais ou menos assim que a gente faz essa grande premiação acontecer. Muito bom. Então, Richard, vamos para a próxima? Vamos. Qual é a categoria, Nilson? Categoria agora é Excelência em Desenvolvimento de Liderança. Ó, os finalistas aí já tá aparecendo para vocês. Peso. Até demorou para carregar a imagem, porque só tem logo de peso aqui, né? Coisa séria. Então, os finalistas aí, Richard, temos a Vivo, a Claro e a Magalu. E quem será o grande vencedor dessa noite, nessa categoria? DJ, solta aí, vinheta. Vivo! Aliás, parabéns para os finalistas aqui novamente, né? Mas a Vivo aí com um projeto do Elas na Liderança, Green Belt Woman.
O que eu achei legal desse projeto, né, Green Belt, então a gente está falando de melhoria contínua, Six Sim, Sigma. sim. É um treinamento que traz um conhecimento técnico, né, de campo, de melhoria contínua e tudo mais, só que também tem que trazer os elementos soft, de liderança. E o propósito da diversidade, né? Sim. Então olha que curioso, né? Você olharia para Lean Six Sigma, Green Belt, essas coisas e falaria, pô, será que dá para unir com diversidade? E com liderança e mulheres? É, né? então, e aí a curiosidade é justamente isso, um propósito de diversidade por trás de uma coisa que a priori seria hard skills, mas unir os soft skills e essa coisa de aumentar a representatividade feminina em cargos de liderança, né? Então foi muito curioso esse case, muito interessante o jeito que eles uniram, né, esses elementos e os resultados aqui, né? A gente já tem aqui, antes de eu falar da parte financeira, que é importante, mas essa representatividade, né, da gente ter mais uma rede de apoio, sororidade, para aumentar a representatividade feminina na liderança. E foram 188 mulheres inscritas no programa, 25 aprovadas em projetos estratégicos e criação de vitrines de carreira e comunidade de apoio, como você falou. E o resultado financeiro, Nilson? Previsão de retorno financeiro deles é de 37 milhões e meio, uma média aí de 1,5 milhão por projeto. E eles detectaram uma 60% de taxa de promoção de quem participou do programa em 6 meses. Pois é. Então, quando a gente fala de resultado, isso é uma coisa que a gente sempre fala, resultado não é somente taxa de adesão, taxa de engajamento, é resultado no negócio. Então, aqui foram projetos apresentados, esses projetos apresentados fizeram diferença no negócio. As mulheres que participaram, 60% delas foram promovidas, mostrando, de fato, um programa de excelência aí, não só de mulheres, mas também de Green Belt. Do Lean Six Sigma. Então, parabéns aí, Vivo, né? E, novamente, aí tem premiação para todo mundo que foi finalista da categoria. E em breve teremos um episódio contando esse case. Abrindo esse case aí para vocês, os bastidores, né? Vamos lá, Richard? Próxima categoria? Mais uma categoria. Essa categoria é Melhor Projeto de ESG e Compliance. Eu acho que é a categoria mais animada que tem aí, de Compliance. Mais divertida. Obviamente, a gente sabe que não acontece na maioria das empresas, mas nessas empresas, de fato, foi uma categoria aí bastante reconhecida. Vamos para os finalistas. Tá aí na tela, parabéns aos finalistas, né? Tem a Stratner, UniBP e a Claro nessa categoria aí como finalistas do melhor projeto de ESG e compliance. E é difícil, assim, eu senti muita dificuldade em julgar essa categoria porque é um tema tão sensível, tão sério e que precisa de fato ser feito da melhor forma. Nilson, vamos soltar a vinheta aí do vencedor? E aí, quem será que venceu a categoria de melhor projeto de ESG e compliance? Claro! Claro! Parabéns! Pessoal lá da Claro, todos comemorando, estourando champanhe. Calma, pessoal, calma. Tem bastante coisa aqui ainda para acontecer essa grande noite, mas parabéns a todo mundo aí da Claro. Nilson, fala um pouquinho sobre esse projeto. É o projeto Jornada para Diversidade, Equidade e Inclusão, né? Então, o desafio era justamente fortalecer a cultura de diversidade, equidade e inclusão na empresa. E a gente está falando do impacto humano aí, Richard, de quase 4 mil líderes em trilha de liderança inclusiva. Né? Acho que é muito curioso, assim, todo o trabalho aí do time da Claro, assim, a potência, né? Essa coisa da equidade. A gente conhece muito bem o Edu lá, né? E todo o trabalho que ele defende lá na parte de... E ele até falou, né, de transformar... Eu lembro até do Revocast falando de diversidade, equidade e inclusão, né? Não só chamar de diversidade, porque é muito mais. Então, o impacto aqui é muito significativo. A gente viu aqui, resultado, 33% dos líderes são pretos ou pardos, então estão superando a meta do Pacto Global. E 55% das novas admissões são pessoas negras. Então, você vê o resultado ali quantificado, né, da parte da... Não é só discurso, né? Não pode ser só discurso. Muito bom. E eu acho que o grande diferencial foi a cocriação, né, uso de capital intelectual interno, de especialistas em diversidade, para o desenvolvimento das estratégias e também formatos inovadores. Não foi só e-learning, né? Teve podcast corporativo em formato de live e um concurso cultural das vozes da consciência negra. Parabéns, Claro. É um pacto bem relevante aqui nesse quesito. Então, mais um vencedor aí daqui da noite, né, de premiação.
E vamos para a nossa quarta categoria antes de começar nosso primeiro painel, onde vamos falar de aprendizagem no mundo digital. Qual é a quarta categoria, Nilson? E a próxima categoria agora é inovação em treinamento técnico. Os finalistas aí, quais foram os finalistas da inovação em treinamento técnico? Essa foi tão difícil que a gente teve que ter 4 finalistas. Teve 4 finalistas aí, provavelmente. Quando isso acontece, Chay, é importante citar, né? Que nem se falou, o comitê de avaliação, eles votam separadamente e depois somam-se os resultados. E aqui teve um embate aí no finalista, provavelmente um empate aí. E acabou que a gente teve 4 finalistas aí nessa categoria, o que é ótimo, né? Então, parabéns a Hyundai, a Unibp aqui aparecendo de novo. Mais uma vez, a Karen lá da Unibp. A ArcelorMittal e a MS, né? Serviços e Soluções Energéticas. Exatamente. Então, vamos lá. Quem é o grande vencedor dessa categoria nessa noite? Solta aí, vinheta. ArcelorMittal, parabéns! Parabéns, e novamente sempre falo, né, Chá? Parabéns aos finalistas, você já está como finalista aqui, lembrando, já é um embate incrível aqui, mais de 62 projetos em várias categorias, então só ter sido finalista, para mim, já é um grande vencedor. E esse é o projeto Dojo do Comportamento Seguro. Pois é, e aqui é o seguinte, Chá, o problema e desafio que esse projeto procurou resolver é justamente superar o modelo tradicional de treinamento em segurança do trabalho. Lembrando, a categoria aqui é inovação em treinamento técnico. E como olhar para segurança do trabalho de uma forma diferente? Eles criaram o Dojo de Comportamento Seguro, né? Que é o projeto aí justamente de superar o modelo tradicional, né? E mais de 800 colaboradores impactados, né? Com o objetivo, a missão de 4.500 pessoas, né? Vão se formar por esse projeto. Forte engajamento e mudança cultural em segurança, né? 99% de NPS e 4,99 de 5 de satisfação geral. Então, o pessoal está bem feliz aí com esse resultado do treinamento, né? E foi uma imersão, uma ruptura com teórico focado em experiência prática. E o que é isso? Emocional e vivencial. E ambiente físico com 18 simuladores, tá, pessoal? Então a gente está falando, de inovar em treinamento técnico, né? Imagina 18 simuladores lá. E a partir de incidentes reais. Então a simulação pegava o que aconteceu já de acidente, vamos simular isso e treinar para que as pessoas entendam através da prática. E aqui a gente vai, no próximo painel, acho que é até um gancho legal essa categoria, porque a gente está falando aqui de um projeto que focou de fato em experiência prática, emocional e vivencial, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com um gancho aí que a gente vai puxar já no próximo painel. Mas parabéns aí à ArcelorMittal pela inovação nesse treinamento técnico, né? É uma coisa que eu vou adorar explorar no RevoCast para entender o que está por trás dos 18 simuladores, os cenários que eles construíram nesse dojo. É até inspiracional, né? A palavra dojo, né? Você já imagina uma arena, já imagina uma coisa... fico curioso aí para conhecer ao vivo isso, hein? Acho que ainda vou dar um pulo lá. E esse é um mega projeto aí que a gente vem ajudando bastante tempo com a ArcelorMittal. Perfeito. Vamos agora dar uma pequena pausa aqui nos nossos vencedores para começar a falar de um outro assunto. Mudar um pouco a marcha aqui para a gente começar a falar de aprendizagem. E para isso, temos uma convidada super especial aqui conosco. Deixa eu chamar aqui a Lana. Lana, seja muito bem-vinda à premiação dessa noite. Por favor, pode sentar aqui. Obrigada, gente. Bem-vindas ao nosso talk Boa show. noite. Tá bonita, hein? Tá na paleta. Obrigada, eu tô na paleta, gente. Adorei o look. Lana, seja bem-vinda aqui ao nosso talk show, premiação dessa noite. E aí, eu tô aqui até com as perguntas que eu anotei aqui fazer para você no celular. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Tá bom. Meu nome é Lana Ramoa. Eu trabalho há 20 anos ou mais com educação corporativa. Fala 20 Às vezes mais. é ruim contar 20 isso, mais, né? 20 mais. 20 plus. E hoje eu tô na Revo com a parte de experiências de aprendizagem. Então, toda essa parte que cuida de consultoras LX, que cuida dos designers instrucionais, a gente faz um grande time para poder levar as melhores experiências para o mercado. Não. Muito bom. E aí, eu queria começar com até essa pergunta para você, tá? Na Revo, uma coisa que a gente
né, a empresa já tem 13 anos, indo para o 14º ano, e a gente nota que sempre houve uma tendência no mercado de comprar objetos de aprendizagem. Então a gente entra numa RFP, quero um vídeo, quero um e-learning, quero isso, quero aquilo, tal. Parece que está comprando, está até chorando, né? Parece que está comprando, fazendo lista de mercado. E a gente vem inovando, mudando um pouco a forma de ver isso, olhando para a experiência de aprendizagem. Você explica um pouco essa diferença? Vamos lá. Existe uma tendência muito forte, às vezes, das empresas pensarem em treinamento como se fosse uma commodity. Eu vou comprar meia dúzia de podcasts, vou comprar 3 infográficos e mais 4 e-learnings, e isso aí vai resolver o meu problema. Só que, como é que isso realmente vai resolver o seu problema se você não colocou na mesa qual é o seu problema? Se você realmente não colocou aonde você quer chegar com as soluções que você pretende ofertar dentro da sua empresa, se você não pensou qual é a performance que você deseja mexer nas pessoas. Eu estou pensando, se eu coloco na frente qual é o objeto, ao invés de colocar na frente qual é a estratégia, eu vou tentar encaixar a minha necessidade num objeto e não o contrário. O objeto de aprendizagem, ele deve servir à minha necessidade e não o contrário, pensar a minha necessidade de acordo com o objeto que eu comprei. Então, quando eu penso... né? Exatamente. Então, eu preciso pensar a experiência, o que eu quero provocar, o que eu preciso mudar nesse público, qual é o indicador de negócio que eu vou mexer, porque senão eu fico tentando encaixar uma coisa na outra, porque, agora eu já comprei 5 podcasts, mesmo que a sua solução, mesmo que o seu público-alvo, mesmo que o seu contexto não tenha nada a ver com o podcast, não seja favorável à mudança da performance desejada. Usar um podcast, você fica tentando encaixar uma coisa na outra. Perfeito. Então, você precisa pensar qual é a sua experiência primeiro. O que eu quero causar? Que eu emoção eu quero mudar? E eu acho que para a gente na Revo, né, até quando está executando esse tipo de projeto, é até frustrante para o teu time, né? Executar esse tipo de coisa, porque eles falam, foi o que foi comprado, mas a gente sabe que não vai surtir efeito, né? Exatamente. Aí a gente vai para aquele empilhado de cursinhos que as empresas têm, que ninguém cursa porque ninguém vê sentido, porque realmente não está fazendo sentido. Então, forma e conteúdo precisam andar juntos para proporcionar a melhor experiência de aprendizagem. E como que começa pensando nisso? Porque, assim, é lindo, tudo que você falou é lindo, maravilhoso. Tá bom, mas o que eu faço? Como que eu mudo? Como é que eu coloco isso em prática na tua fala? Então, já que vocês fizeram essa pergunta para mim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você que é entrevistada, calma aí. Isso não estava no ensaio, hein? Quando a sua filha diz para você que tem um problema, qual é a sua primeira atitude? Abrir o chat GPT. Não, brincadeira. Primeiro ouvir ela para entender qual é o problema. Então, esse é o primeiro passo sempre. Aonde eu quero chegar? A área de compliance vai até o Nilson e diz assim, eu quero um cursinho de compliance. Aí eu anoto, curso de compliance. Sai correndo para comprar um curso de compliance no mercado. Você quer um curso de compliance para quê? O que aconteceu dentro da sua empresa? As pessoas estão aceitando presentinhos que não deveriam? As pessoas estão errando na hora de fazer a prestação de contas de viagem? O que está acontecendo em relação às pessoas que faz com que aquela área demande aquele treinamento? Porque só a partir disso eu posso desenhar um storytelling, eu posso desenhar uma proposição de experiência que vá fazer sentido no contexto daquela organização. Cada organização tem o seu desafio, tem o porquê. Então, eu preciso perguntar, fazer as perguntas certas, entender o motivo e
que comportamento das pessoas realmente impactam. Não, a partir de agora eu quero que a pessoa preencha corretamente a descrição da viagem. Esse é o comportamento que eu quero que ela tenha. Mas como? Dentro do sistema. O que é um critério de sucesso? Que ela faça isso até 3 semanas depois de ter viajado. Então, eu preciso especificar em detalhes qual é o objetivo, Qual o que eu quero alcançar, se espera, o que eu ou quero a habilidade alcançar, que quer melhorar, o que eu né? quero desenvolver e mais. O que motiva essa pessoa? Uhum. O que está em volta? Porque é aí que a gente vai ganhar que a gente vai conseguir capturar e trazer o bom storytelling. Qual é o ambiente dessa pessoa? Qual é a dor? O que move essa pessoa? O que move o Nilson? O que move o Richard? O que faz diferença na vida deles? Ficar tranquilo dentro da organização, ser reconhecido como uma pessoa que é ok com compliance, ser reconhecido como uma pessoa honesta. Então, são esses os porquês, gatilhos, né, talvez. os gatilhos que vão fazer com que você realmente se interesse. Não, isso aqui faz sentido para mim. Perfeito. Então, começar com a dor que a empresa tem, o porquê que está acontecendo, e não pelo objeto. Revo, quanto custa um podcast? Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? A nossa recomendação, e assim, é muito fácil precificar isso, mas nossa recomendação é a seguinte: chega com um desafio. Eu estou com esse problema, tenho esse orçamento, e qual é a melhor experiência que você desenha a partir desse problema e desse orçamento para mim? E aí você consegue igualar e comparar os seus fornecedores, porque senão você compara por objeto ou por preço. Aí você quem pega... tiver a banana mais barata, leva. Quem tiver... É commodity. E aí eu deixo de fazer o treinamento algo estratégico dentro da organização que vocês sempre falam no Revocast. Eu acho que aqui até um apelo, assim, o que a Lana está falando, pessoal, é riquíssimo. E quando a gente mostra isso para vocês e traz a Lana para comentar toda a expertise dela e trazer, é um pouco as nossas provocações, porque a gente tem uma dificuldade em aplicar isso quando você, como profissional de TI&D, não sabe responder essas perguntas, porque talvez a área demandante não soube te responder as perguntas, ou você não fez, enfim. Mas aqui a gente está para ajudar vocês a fazer projetos melhores e se a linha mestre, né, ela chega coesa, se ela chega fluida, a gente entendendo, porque você, como profissional, né, de DHO, de TI&D, o que você é se não um consultor de performance? Né? A gente tem falado isso muito no Revocast, consultor de performance. Então, assim, para quê? Por quê? Né? Para resolver o quê? E qual que é o meu público-alvo? Então, assim, para melhorar... Que performance? Performance é melhorar alguma coisa, né? Ou reduzir alguma coisa ruim. Então, o que a gente quer fazer no final? Por que a razão de existir desse teu pedido? Será que a razão de existir eu quero 5 podcasts, 3 e-learnings e, enfim, 3 infográficos? É isso 4 mesmo? laranjas. 4 laranjas, 3 bananas, né? Então... Eu acho que quando a gente fala isso é muito para que você saiba responder essas perguntas que a Lana está provocando, porque certamente a gente vai conseguir fazer um trabalho muito melhor, porque a gente vai te fazer essas perguntas e fica muito melhor quando tem essas conversas e a gente consegue ter esses elementos para trabalhar, né? E se você ainda não sabe fazer essas perguntas, chama a gente que a gente te ajuda. Vamos lá, próxima pergunta aqui, mudando um pouquinho a marcha. Muitas empresas ainda acham que fazer o digital é filmar o presencial. Eu tenho uma fala que eu falo há anos, que é: filmar o teatro não é fazer cinema. Filmar o presencial não é fazer AD. E aí, como que funciona essa mudança? Qual é a principal diferença entre filmar o presencial e fazer o digital? Uma experiência, né, no digital. Quando você está no presencial, você tem uma série de elementos que vão funcionar bem para o presencial. Quando você está no digital, você pode explorar o melhor de cada tecnologia. Você pode explorar o melhor do que cada tecnologia tem a te oferecer. Ontem mesmo a gente estava naquela conversa, né, Richard, sobre como é que a gente pode usar vídeos em inteligência artificial para a gente conseguir ser mais ágil, entregar mais, E aí... eu trouxe para você assim com muita ênfase naquele momento. Eu falei: Richard, a melhor possibilidade é simular ambientes onde antes eu não poderia estar, mas com a IA eu posso estar em segurança. Sim. Então eu preciso trazer o que cada tecnologia tem de melhor
para essa experiência de aprendizagem e explorar isso junto com a minha estratégia. Se eu estou só filmando presencial... Faz um Teams. Exatamente. Ligo o Teams. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos falar sobre esse assunto. E aí você começa a palestrar. Só que no digital você tem a possibilidade de simular. Você tem a possibilidade de trazer elementos que vão levar a tomadas de decisão com erros e acertos de impacto real, da vida real, mas que, na verdade, não vai ter um impacto, porque é um impacto simulado. Então, você está perdendo muito em tentar fazer isso. Você está perdendo todo o potencial do digital. Deixa eu aproveitar essa tua última fala, Alana, e fazer uma pergunta também. Você, na pergunta anterior, você falou rapidamente do storytelling, né? E aí, você está falando agora de simular, de errar em ambiente seguro, que eu acho que é a potência do digital, que você consegue criar esses cenários, né? E aí eu acho que tem uma cereja do bolo aí, que é o storytelling, né? Mas assim, o que é o storytelling, né? Como é que faz? Como é que isso traz vida para o curso? Fala só um pouquinho mais, que eu acho que eu sempre fico curioso. O pessoal não põe storytelling engaja. Contar histórias. É contar história, é Pixar, né? É isso? Legal. Aí eu vou fazer a mesma coisa com vocês. De novo. Deixa eu abrir o ChatGPT. Quando vocês escutam uma história, o que acontece com vocês? Você fica ligado. Fico curioso, quero saber o que vai acontecer. Ou seja, uma história, ela te toca. E te prende. E ela te prende. Se ela te toca, ela te move. Se ela te move, ela te ajuda a mudar uma performance. Se ela te ajuda a mudar uma performance, ela vai ter um impacto em resultado. Então, as histórias, elas ajudam a gente a criar toda essa narrativa que vai estar em torno daquela solução. E quando eu falo de experiência, a história ela é fundamental para a gente, é um dos elementos muito importantes da experiência, porque a história ela permite que eu coloque você em contato direto com as suas emoções. E hoje, o que a gente vive? A gente vive numa economia da falta de atenção. Eu não me emociono com mais nada, eu só quero passar por tudo correndo. Né? Riso de um minuto? Tudo riso de um minuto. TikTok. Os nossos designers instrucionais, eles até trocam muito entre eles um memezinho, que é um porquinho trocando de canal assim, sem parar, freneticamente. E o storytelling, ele é essa possibilidade de eu tocar o seu emocional para tornar essa experiência memorável. Eu falo muito assim, pega a sua série favorita, seja qual for. Ela começou como um roteiro, não é? Imagina se eles tivessem pego o especialista que escreveu o roteiro, bota ele na câmera e fala para ele, lê esse roteiro. Pronto, entregamos o roteiro. Né? É isso que é filmar o presencial. Tá? É ler o roteiro que você fez. Ir para o digital é fazer a série acontecer. É da vida, né? É da vida. Né? Exatamente. Eu consegui pegar e transformar isso num arco narrativo. Sim. Então, eu vou ter um momento de quebra de expectativas. Eu vou ter um elemento que vai trazer um alívio cômico para dentro da minha história. Então, tem todos esses elementos do arco narrativo que a gente traz para dentro. E, gente, não tenham medo do arco narrativo só porque você está num ambiente corporativo. Impactar as pessoas faz parte. Para conseguir alcançar isso, a gente precisa conseguir emocionar, tocar as pessoas. Se você impede, você está perdendo a oportunidade de tocar de verdade. E isso tem a ver com os 3 Hs. Talvez você possa explicar um pouco. Sim, isso tem tudo a ver com os 3 Hs. Porque os 3 Hs, o primeiro H, qual é? É quando eu penso no meu coração. Heart. É o heart, né? Então, quando eu penso nos 3 Hs, o primeiro toque é o meu heart, para depois eu pensar no meu, né? Eu ir para o meu head, ou seja, aquilo que primeiro me tocou e depois vai me fazer refletir por um momento, para então eu hands,
poder fazer acontecer no mundo real. Então, todo esse ciclo tem a ver com a nossa metodologia de 3Hs. Então, a nossa metodologia vai muito isso. Como que eu primeiro toco o coração, depois como que eu gero reflexão, depois como que eu boto em prática. Agora, como saber quais histórias e como elaborar essas histórias, tem uma outra metodologia que a gente usa muito e recomenda muito para a área de DHO. Chama-se TBC. Não sei se você sabe qual é essa metodologia. Sim. É tire a bunda da cadeira, tá? Essa metodologia TBC. O que eu quero dizer com isso? Não é sentado com a bunda na cadeira do RH que você vai descobrir o que está acontecendo na ponta. Se você tem um problema que está fazendo um curso sobre segurança, vai para a ponta descobrir problemas de segurança. Entrevista a ponta para saber quais problemas de liderança que você teve, quais problemas de vendas. Usa as histórias que você levantou na que já ponta aconteceram, né? para fazer o seu storytelling. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. A gente busca sempre explorar com o time. E aí, às vezes, o time que contrata a gente não é o time que está operando aquele tema. E aí a gente sempre pede, a gente pode falar com as pessoas que serão impactadas por esse treinamento? Para que a gente consiga entender o que no dia a dia delas muda, o que acontece se isso não for feito, quais são os impactos reais disso no dia a dia das pessoas. Ou, às vezes, a gente pode ficar um dia de observação aqui? A gente fez isso com uma empresa que eu não vou dizer qual foi, mas que ela trabalha com automóveis. A gente foi para lá e a gente ficou um dia observando como aquelas pessoas trabalhavam, como elas agiam, para a gente entender o impacto real daquilo que a gente queria ofertar para essa organização. Então, é muito importante entender para as pessoas. Então, por isso que, às vezes, a gente pede para envolver um pouquinho do público-alvo, quando é possível. Às vezes, a própria área de RH já fez alguns levantamentos bem interessantes e a gente busca sempre aproveitar aquilo que as pessoas já têm de insumos ou de indicadores que podem nos ajudar. Só para a gente encerrar essa conversa aqui, tá muito boa, mas a gente tem bastante prêmios aí para dar essa noite. Qual o maior erro que você vê quando vai criar uma estratégia de aprendizagem digital? Posso falar 2? Pode. É porque, na verdade, eu acho que um leva para o outro. Pode. Está liberada. Estou liberada. Acho que o número 1 é o foco na banana e na laranja. Tá? É deixar de pensar treinamento de maneira estratégica. Quando você mesmo ou mesma está lá e abre mão desta oportunidade de pensar estrategicamente treinamento, você está transformando o treinamento em commodity e o seu trabalho em commodity. Tá? Acho que uma é consequência da outra, porque se você pensa treinamento por meio de uma experiência, aquilo que eu quero causar, a gente vive num momento em que as pessoas têm muita informação vindo o tempo inteiro. E o que é muito comum é a área achar que um único treinamento precisa ter tudo lá dentro. Todas as informações de uma vez. E aí, no final, você acaba não levando nada. Porque você tem informação demais e as pessoas já têm informação demais nas suas vidas. As pessoas precisam de pausa, e às vezes essa pausa é até pausa em tela, sabe? Menos conteúdo na tela. Eu preciso, às vezes, ter um efeito sonoro. Eu preciso ter outros elementos que vão me fazer relembrar aquilo que eu estou vendo naquela experiência educacional. Perfeito. Então, não pense que tudo vai acontecer em um único treinamento. Relaxa, pensa o que é o mais importante e pensa isso sobre uma perspectiva de experiência. Muito bom. Muito bom. Fechou bem. Fechou com chave de Tirou ouro aqui. Lana, muito obrigado aí por participar aqui da nossa premiação, para entregar conteúdo tão rico. Você que fez parte aí do comitê de avaliação, né? Então, trazendo um pouco esse seu know-how, experiência, conhecimento, até para que a gente possa elaborar cada vez projetos melhores e com mais impacto. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. É isso aí.
Legal aqui que não é só falar da premiação, né? Acho que já trouxe aqui uma reflexão aí para dar essa pausa emblemática com a Lana fechando aí com chave de ouro, bastante provocação. E teremos mais um painel ainda, tá, pessoal? Vai ter bastante conteúdo aqui. Vamos continuar aqui a nossa premiação dessa noite? Vamos lá, que acho que o pessoal tá ansioso, hein, pessoal? Agora eu quero ver as próximas categorias, pelo amor de Deus, eu tô lá na frente. Eu sei que o pessoal dessas próximas 3 empresas estão todos no auditório lá, né? Presidente, CEO, conselho, todo reunido para saber quem vai ganhar a próxima categoria. E qual é a categoria, Nilson? A próxima categoria é a melhor estratégia de onboarding. E vamos aos finalistas aí, Richard. Quem são os finalistas? Temos aqui a ISH Tecnologia, a ArcelorMittal aparecendo de novo e a Magalu aparecendo de novo também. Pois é, só empresa de peso. E vamos soltar aí vinheta para saber quem ganhou. ISH! Parabéns, pessoal! Poxa, uma empresa aí que vem investindo cada vez mais no digital, né? E tem uma estratégia aí de onboarding que foi premiada. Fala um pouco aí sobre o... Bom, eles começaram com um problema, um desafio de reduzir o alto turnover e a curva de aprendizado, né? Porque ela variava de 3 a 6 meses aí para novos colaboradores, né? Então existia, obviamente, o desafio quando você fala de onboarding, padronizar a integração, disseminando a cultura, mas em escala, né? Então, quando a gente falou de resultado, aqui foi bem legal, Chá, porque a gente está falando de não fazer, até a Lana trouxe aqui, né? O que você quer atingir, por que você está fazendo, né? O que você está fazendo, e olha o resultado aqui, uma economia projetada de entre 500 a 768 mil anos na redução de turnover, e eles reduziram também o tempo para levar esse colaborador para a produtividade, né? Então, redução de 30% no tempo não produtivo que existia de onboard. Então, SH Tecnologia aqui com resultado de negócio na veia. Né? Em um ano, 205 onboardings completos, reforço no cultura e diversidade e com alguns diferenciais. Né? O uso de vídeos institucionais, gamification, podcast, vídeos de alta interatividade, uma trilha estruturada com 11 cursos, né, que eles chamam de Deep Start, e redução de tempo na curva de aprendizado e aumento de retenção. Então, projeto aí, ISH está lá, todo mundo vibrando com esse prêmio. Parabéns! Parabéns, ISH! Temos mais uma categoria agora, que é melhor treinamento comercial. E quem são os finalistas dessa categoria? Opa, aqui como finalista do melhor treinamento comercial. E aí, Richard, eu tenho que puxar a sardinha aqui, que hoje minha cadeira está justamente nessa parte aqui, né? Então, sou entusiasta da área. Adoro todos os assuntos aqui, as categorias, mas esse eu tenho um carinho especial por ser meu desafio hoje, né? Só que, Nilson, a gente não podia botar logo da Revo aí, porque, né? Eu já você treinando seu time comercial quer ganhar prêmio? Eu ia puxar a sardinha aqui, né, pro meu lado aqui, ia botar, não, cadê a Revo aí? Não, brincadeira. Mas, ó, os finalistas aí, pessoal, parabéns para Vivo, aparecendo de novo também. Parabéns para Hyundai e Santander, os finalistas aí da categoria de treinamento comercial. E quem é o vencedor dessa categoria? Hyundai, com o lançamento do novo Creta. Vocês aí que viram o novo Creta, carro lindo, maravilhoso, o grande motivo do sucesso de vendas está na estratégia de treinamento comercial. É isso aí, Chá. Olha o impacto aqui, mais de 5 mil profissionais de vendas capacitados aqui com esse projeto do novo Creta, né? E o objetivo era justamente, você falou bem, garantir a liderança de vendas e eles conseguiram, né? O novo Creta manteve a liderança de vendas no varejo, grande sucesso aí, e a adesão 90% e 95% de satisfação dentre esse número bem expressivo aí de profissionais. E né? O desafio de um treinamento comercial é que você tem que ter um aumento de confiança, você tem que trazer conhecimento técnico e também o engajamento emocional. Uma coisa que a Lana trouxe no painel aqui, olha como é que a gente vê na prática, né? Não foi só o uso do digital, então teve learning, vídeo, podcast, mas olha a questão da experiência. Para ser memorável, emocional, para ser vivencial. Teve treinamento aqui em autódromo, com o carro, com o novo Creta, né? Então, para
fazer tudo isso, né, existia um grande esforço, uma cocriação entre área de treinamento, área comercial, área de produto, área de marketing, para alinhar a estratégia disso tudo. E o que eles fizeram primeiro? Se não emocionar o próprio vendedor. Coração, né? O coração ali, emocionar o vendedor com a potência que é o novo Creta, para justamente ficar, acho que a vendas é um pouco isso, né? Vendas é um pouco energia. Você acredita no produto, se você acredita no que você está fazendo, você vai vender. Né? Então aqui tem um exemplo bem real de misturar, né? Integrar. O que é digital hoje, o que é presencial? É tudo digital, né? Que o pessoal fala. Então aqui tem um exemplo muito legal de combinar, não é só treinamento, mas é combinar toda essa história para ter um alinhamento entre áreas e entregar uma experiência de alto impacto aí. Poxa, nesse sentido, o autódromo não chama a gente, né? Cobrar aí do Márcio. Brincadeira. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui a premiação dessa grande noite do Oscar da educação corporativa. E qual é a próxima categoria? E a próxima categoria, pessoal, é a categoria de engajamento e colaboração. E aqui também, né, 4 finalistas aí com a gente nessa categoria. Mais um embate poderoso, né, uma briga boa aí. Vamos lá, as empresas finalistas aqui. A gente tem a Egea, Vale, Rede Américas e a Jaguar Land Rover. E quem será o premiado dessa noite? A Egea, grande vencedora aqui. O nome do projeto, Richard, é o Multiplicador de Saneamento. Muito a bom. Egea é uma empresa de saneamento, uma das grandes empresas de saneamento no Brasil. E o desafio era descentralizar e descentralizar o conhecimento e reduzir custos com treinamentos externos, formando uma rede interna de multiplicadores para disseminar o conhecimento de forma padronizada e engajadora. Olha o que a gente fala de resultado, pessoal. Mais de 170 multiplicador formado, né? Já que é descentralizar e criar uma rede interna gigantesca de multiplicador. Só de multiplicador 170, para quê? Treinar 11 mil colaboradores, né? Então foram mais de 700 treinamentos realizados. Se fosse só isso, a gente fala, tá bom, mas qual é o resultado? Né? Mas ainda assim, esse é o impacto. Esse é o impacto. E agora, qual é o resultado? Redução de custo de treinamentos externos em 40% e aumento de 35% no alcance, na participação aí dos colaboradores, até para ganhar essa capilaridade inteira, né? Imagina o desafio de treinar, né, nesse assunto e treinamento externo, né? Então, assim, poder ganhar essa capilaridade e essa extensão para chegar em 11 mil pessoas, né? E aqui tem um caso que é curioso, né? A gente fala de redução de custo, muitas empresas têm um desafio. Poxa, ano que vem eu vou ter o budget cortado, ano que vem vai ser um ano difícil, como que vou fazer, tal. E assim, a gente está trazendo ouro aqui para vocês para como fazer mais, ter mais resultado, ter mais impacto com menos custo. Então, o segredo é esse. Aí sim você começa a trazer ROI, começa a trazer resultado, começa a se tornar uma área estratégica para a empresa e não uma área só de custo. E aqui teve uma estratégia, achei bem legal, porque tem toda uma estratégia, depois quando a gente for pegar, né, o EvoCast, se aprofundar nisso, de como incentivar, por que ser multiplicador disso, né? Então teve a parte de reconhecimento interno, de formal dos multiplicadores para incentivar, né, mais multiplicadores e o protagonismo, e em parte de metodologia, muita metodologia ativa, dinâmica, estudo de caso e, obviamente, muita coisa digital, com o uso de ferramentas aí no online, né? Perfeito, perfeito. E vamos agora para a nossa 8ª categoria, antes de começar nosso segundo painel. A 8ª categoria é iniciativa de aprendizagem híbrida. Você vê, a gente não ignora o presencial não, tá? Apesar de ser uma empresa remota, a gente sabe que é importante presencial. A gente sabe do poder, né? Do poder. Agora, o poder mesmo é saber misturar tudo, que você nem sabe o que é digital e o que é presencial. Aliás, essa dicotomia, Richard, a gente bate muito. O que é digital e o que é presencial hoje, né? Aqui, o que a gente está fazendo hoje, a premiação é digital ou é presencial? Eu estou te vendo. Então é presencial, mas vocês estão vendo, mas... Né? Não existe mais isso, gente. Hoje já está tudo hiper conectado, né? Pois então... é. E outra coisa, até no remoto, você pode estar no escritório, pode estar na academia, pode estar em casa, pode estar no ônibus, pode estar... Então, é muito difícil. E aí está ouvindo podcast, está vendo curso, então tem um pouco de tudo, né? Mas vamos lá, os finalistas aqui da categoria Iniciativa de Aprendizagem Híbrida. A gente tem a Gol, Stratner e Santander aqui aparecendo de novo. Quem é o finalista? É o vencedor. O vencedor. Gol de Linhas Aéreas,
ganhando aqui na categoria de iniciativa de aprendizagem híbrida. Parabéns aí todo o pessoal da Gol. E eles realmente fizeram um golaço com esse... Gostou, né? Gostou. Aqui tá bom, né? A piada vai passando as categorias, a gente vai melhorando as piadas. É como se tivesse à noite, né? Você vai bebendo, vai piorando a piada. Vai piorando a piada. Mas vamos lá, a Gol realmente fez um golaço aqui com o projeto que é do CRM. de CRM, exatamente. O objetivo deles, né? O desafio, o que eles estavam mirando? Reduzir os custos, né, e otimizar a logística para o treinamento anual de CRM para todos os funcionários. Assim, a Gol inteira migrando para um formato presencial, né, migrando para um formato híbrido assíncrono com alta qualidade e engajamento. Né? O impacto é aplicado anualmente para todos os colaboradores e o NPS interno de 95%, então esse é o impacto. Agora, o resultado foi uma economia de mais de R$100 mil. Com a transição do formato. Com a transição do formato. Então, imagine o seguinte, vocês precisam cortar R$100 mil de budget do orçamento. Aqui um exemplo de um projeto que você aumenta a satisfação, aumenta o impacto e reduz custo. E melhor, você consegue fazer um projeto que realmente faz diferença na ponta. E legal que o que foi muito falado aqui é justamente isso. Pô, se eu saio do presencial, que tem as suas vantagens no sentido de gerar impacto, gerar conexão, a parte emocional, como é que eu levo isso para uma coisa, um formato híbrido? E aqui eles contam, né, que a metodologia, eles aplicaram, né, estruturas libertadoras, os 3Hs, que já foi falado aqui, e o PBL, que é o Project Based Learning. Pode falar um pouquinho do PBL? Acho que é legal citar o PBL para talvez quem não reconheça aí o acrônimo. Muito bom. PBL é uma metodologia que é usada em Harvard, que ela inverte um pouco o modelo tradicional. Qual é o modelo tradicional? Eu trago teoria, conteúdo e depois eu trago o case. Quando a gente traz PBL, a gente inverte. Primeiro eu trago o problema, né? E aí eu trago um desafio que faz a pessoa pensar, refletir. A partir daquele desafio, eu começo a trazer o conhecimento, o conteúdo. Então vamos pegar aqui, a gente falou, sei lá, de anticorrupção. Se eu começar, em vez de eu falar da lei de anticorrupção, eu começo mostrando o CEO de uma empresa sendo preso, né, o banco aí que acabou de ter o CEO preso. Eu pego esse case, e aí depois eu trago a teoria depois do problema. Então, isso é um pouco a forma de você usar PBL. O que eu gosto muito no PBL, já que vale citar aqui uma coisa mais assim, particular minha, né, que eu gosto do PBL porque ele parte do pressuposto que quem está chegando já tem algum conhecimento. Né? Ou quando vamos falar o contrário, né? Antítese, não usar o PBL. Pô, eu parto do pressuposto que você não sabe de nada, então entrega conteúdo, agora vamos exercitar um case. No caso do PBL, não. Eu respeito a sua história, eu entendo que você está chegando aqui com algum conhecimento, então assim, faz você, testa aí o que você faria nessa situação. E o interessante disso é que você desarma a pessoa, porque talvez ela achava que ela sabia tudo, e aí você fala, ó, não é bem assim, né? E aí, a partir dessa reflexão, ela fala, então tá bom, então me explica. Então, você pega até a pessoa, vamos dizer assim, baixou um pouco a guarda ali para ela agora ter a vontade de aprender, uma vez que você gerou o exercício ali, né? Ela entende o porquê está aprendendo aquilo. Nilson, agora vamos mudar mais uma vez aqui a marcha para ir para o nosso segundo painel. Quero convidar aqui a Renata Grip. Renata, seja bem-vinda aqui à nossa premiação essa noite. Obrigada, muito obrigada. Um prazer. Renata, primeiro se apresenta para o pessoal te conhecer um pouco. Tá bom. Eu falo para onde? Para aquela câmera ali. Bom, eu tenho 16 anos de educação. De idade? Tá. Não, idade um pouco mais. 16 anos de educação corporativa, né? Já trabalhei em algumas consultorias, grandes consultorias. Eu brincar, quem não conhece a Renata Grip aí de outros carnavais, provavelmente boa parte da audiência sabe também, já teve algum contato com a Rei Grip aí em algum momento, né? Pode ser, bem possível. Eu sou educadora, né? Amo educação desde sempre, minha primeira formação foi como professora, né? Então eu ainda lá nos meus 17 anos, e eu só precisava de um movimento para encontrar com a educação corporativa, porque a educação de base infantil eu desisti. Mas, enfim, então tem aí uma trajetória bacana, projetos entregue aqui, projetos alguns fora e grandes vivências nisso tudo, né? Muita aprendizagem no caminho. Muito bom. E aí eu queria começar aqui, a gente vai falar um pouco sobre resultados de aprendizagem, tá? No último bloco, a Lana falou muito sobre experiência de aprendizagem, sim, mas eu queria trazer outro foco quando a gente fala de resultados. Onde deve ser o foco de T&D? Na experiência maravilhosa
ou entender a real necessidade e gerar resultado. E como equilibrar isso e até que ponto, né, foca em um ou foca nos dois. Poxa, é isso, né? Não tem o ou, né? Tem o e. Né? E acho que o principal ponto aqui é de a gente entender que nesse e, né, como é que a gente divide essas duas coisas? Então, por que existe uma experiência de aprendizagem? Né? Por que o TID investe tanto no momento do aprender? Por que cria programas de aprendizagem? Porque a gente precisa, né, facilitar a aprendizagem das pessoas. Então, tudo que a aluna trouxe aqui, né, brilhantemente, fala sobre facilitação da aprendizagem. Então, isso é experiência. E aí a gente vai usar a metodologia, a gente vai usar os porquês, a gente vai usar para cada público diferentes formas de ensinar, formatos e tal. Agora, nada disso faz sentido, né? Não tem por que você parar as pessoas da operação, parar a hora da gerência, reunir pessoas de todos os lugares do Brasil, muitas vezes presencialmente, se você não tiver muito claramente definido do porquê que isso tudo está acontecendo. Né? Então, isso gera investimento, isso gera expectativa, isso gera movimentos, isso gera conexão, frustração, não importa. Vai ter algum movimento importante que vai acontecer. Então, se você não usa isso a favor de algo que é a sobrevivência, né, a sustentabilidade do negócio, e aí da performance de uma área, né, de uma melhoria, porque indicador, isso é bem também um outro ponto bem importante, que é indicador não necessariamente é resultado numérico, ou resultado numérico de negócio. A gente está falando de impacto, muitas vezes, né? Impacto, às vezes, no clima, impacto em aprender alguma coisa para desenvolver um pensamento de futuro, para que a gente consiga aprender a aprender e, com isso, a gente poder ganhar novas camadas, né, de alcance dentro das áreas. Isso é indicador, né? Isso é resultado. Eu sou curioso aí para perguntar, tá, Rê? Porque quando você traz essa parte de indicador, eu vejo o seguinte, né? As áreas de treinamento e desenvolvimento, né, a nossa audiência aqui, elas veem o treinamento como uma entrega, o fim, né, por si só. Mas se você vai na empresa, você fala com os executivos, com o C-Level e tudo mais, eles veem, né, o treinamento é um meio. Né? Sempre. Agora, como fazer essa tradução? Porque você está falando de indicador. E aí posso trazer aquela polêmica, colocar aqui uma pimentinha, né? Pode. Quais indicadores Não sei se você depois a galera que me conhece vai parar. vai parar de ver. Mas quais são os indicadores que você acha que TID tem que olhar e como evitar os tais indicadores, né? A gente estava brincando aqui nos bastidores, indicador de vaidade. As métricas de vaidade. Métrica de vaidade, quando você fala isso, né, para uma área específica, pode ser qualquer uma, eu vou falar um pouquinho disso, do porquê, mas assim, gera um desconforto. Então, putz, vaidade, né? Parece que eu estou querendo aqui só mostrar a beleza da coisa. Quais são? Até para o pessoal saber, o que é métrica? Então, métrica de vaidade, a gente vai usar aqui o marketing, só para a gente sair do TID e não trazer para... Não levem para o coração, por favor. Por exemplo, o marketing... Segundo H, cabeça, não primeiro. Exatamente. Então, assim, o marketing, quando lança uma campanha nas redes sociais, e ele tem como objetivo gerar mais engajamento. Então, ele quer aumentar o público, etc. E aí ele olha, apresenta para o diretor de marketing, fala, olha, eu hoje consegui mais 1 milhão de likes. E aí, vendeu, muito orgulhoso, né, daquilo que ele faz, o CFO provavelmente olhar para ele e falar assim, tá bom, mas quanto que você converteu em novas vendas, em, né, renovação, o quanto que isso virou, de fato, resultado de negócio. E aí dói, né? Fala, putz, mas onde que eu errei quando eu gerei? E quando eu me orgulhei dessa métrica? Né? Porque tem um ponto, Nilson, que é bem importante, a gente estava falando disso ontem, a métrica de vaidade, né, ela só é chamada de vaidade quando o fim é nela. Né? Quando eu vou aqui na minha, até ingenuidade, dizer que o resultado da avaliação de reação de um treinamento, que tem coffee break no meio, inclusive, sendo avaliado junto, é aquilo que mostra que o meu programa teve um sucesso. É aí que está o ponto. Por isso que é visto de uma forma ruim. Porque essa medição de avaliação de reação ela tem uma altíssima relevância. Eu vou avaliar... tem avaliação de reação que é numérica, né? 4 de 5, mas tem avaliação que deixa campo aberto.
E a gente, enquanto RH, né, a gente estava falando da facilitação pela experiência de aprendizagem. A gente, enquanto RH, a gente facilita que tudo isso alcance resultados de negócio. Quando eu sento, inclusive, com o gestor, e ele me traz ali um desafio, né, a Alana falou disso aqui também, e eu devolvo perguntas para ele, inclusive ajudando, facilitando que ele saiba alcançar resultados específicos daquilo que ele quer desenvolver no time, que quando ele não diz, o RH também não sabe, aí joga um treinamento, como a Alana falou, de alguma coisa, e no final você não sabe muito bem para onde foi a coisa, né? Então, essas métricas, elas são extremamente importantes. Então, você saber se a consultoria que está te apoiando, né, é uma consultoria que, quando vai para a experiência de aprendizagem, as pessoas estão percebendo que estão sendo facilitadas para o aprendizado, se a metodologia foi adequada. Se eu tive, por exemplo, isso é bem importante, né? Ano que vem a gente vai falar ainda mais sobre isso, se eu tive, por exemplo, inclusão dentro desse treinamento que eu realizei, seja digital, seja presencial, são pontos importantes. Agora, de novo, mesmo, né, dentro dessas métricas, eu preciso ter alguma coisa setando o porquê de tudo isso existir. A gente tem uma brincadeira aqui que a gente fala assim, você quer aumentar o NPS do seu treinamento? Capricha no coffee break. Faz um coffee break sensacional que o NPS sobe. Mas acaba sendo uma métrica que eu costumo chamar de uma métrica melancia, que é verde por fora e vermelho por dentro. Daí por fora verde, tudo maravilhoso. Quando você abre, você olha, não, é vermelho. Nada aconteceu, o impacto de fato não aconteceu. E aí, eu queria que a gente conseguisse traduzir um pouco essas métricas em, de fato, como conseguir olhar para isso no dia a dia. Como que eu, não só qual métrica, mas como que eu consigo entender o que eu preciso medir. Não é? Eu vou fazer um treinamento de liderança. Vendas é fácil, marketing. Nosso time de marketing que estava rindo aqui pela quantidade de like. Mas, e o que não é tão fácil? Excelente. Primeiro, você usou um termo perfeito que, assim, não é tão fácil, mas não é impossível, né? Então, tudo pode ser acompanhado e medido, não necessariamente em número de novo, mas quando eu desenho, né, uma experiência de aprendizagem e eu tenho, né, essa intenção de gerar efetividade, a primeira coisa que eu preciso fazer primeiro, quem está me pedindo esse treinamento? Às vezes vem do próprio corporativo, aqui do próprio T&D, porque está atrelado a uma mudança cultural. Está atrelado a ter indicadores, de novo, de inovação, ter indicadores de inclusão, né, de mais mulheres, então a gente vai falar de gerações, a gente vai falar de equidade. Isso muitas vezes vem do RH ditando algumas iniciativas que a gente precisa acompanhar. E aí eu preciso entender que tipo de indicador eu preciso. Então, assim, eu preciso de 40% mais mulheres na empresa até 2030. Beleza. Por quê? Porque dentro desse porquê, eu desdobro isso em pequenas iniciativas e eu consigo enxergar o meu percurso. Porque se eu olho e falo assim, 40% em 2030 e não sei nem por onde começar, o desenho de experiências, né? O desenho, e aí, eu falo de experiência, a gente também fala de desenvolvimento, porque T&D, a gente fala muito de treinamento, fala pouco de desenvolvimento. Boa. Às vezes a iniciativa não está necessariamente no treinamento, ela está num projeto de desenvolvimento com pequenos indicadores de sucesso, pequenos, e que vem ali desse executivo de RH. Mas se eu tenho também depois as minhas demandas técnicas, né, demandas de negócio, muito provavelmente eu não vou saber tudo sobre isso. Eu preciso conhecer o negócio, eu preciso saber onde é que ele está inserido, que tipo de mercado, o que está acontecendo com o mercado. Balançou lá fora, vai balançar aqui dentro. Então, o que está rolando? Eu preciso saber. Mas não necessariamente eu vou entender que dentro de uma operação existem todas as variáveis daquela operação. Eu vou conhecer, principalmente a gente já veio aqui, né, a ArcelorMittal e grandes outras empresas ganhando, não vamos conhecer tudo. Mas tem um cara que conhece bem de negócio, primeiro, que é o dono dessa área. Então, é o supervisor, é o gestor, é um analista, é um operador. Gente, o operador sabe mais do que, inclusive mais do que gestor, muitas vezes, sobre as dores que ele vive dentro daquele negócio. Então, uma vez eu falei com o gerente de uma área e ele falou assim, aqui a gente tem problema de hidráulica. Eu falei, maravilhoso, eu conheço muito bem, é uma coisa do sifão. Ele falou, não, é de fluidos. E eu falei, caramba, que complexidade. E ele falou assim, Renata, a gente tem um desafio aqui, que é
eu não tenho treinamento disso lá fora, eu só tenho treinamento disso aqui dentro, vivendo, e essas pessoas, quando vão embora, elas levam conhecimento com elas. E aí eu falei para ele assim, você então fica aqui como alguém que vai acompanhar e vai ser ali o grande patrocinador, mas eu quero falar com quem está na ponta. Eu quero entender por que esse cara aprende, como, em quanto tempo, e por que ele, quando vai embora, ele leva esse conhecimento com ele. E aí o papo vai para um outro lugar. Então a gente precisa acessar. Mas tem um ponto de contato bem importante, que é a BP, ou BP, né? Que é, eu aqui, enquanto RH, às vezes não tenho acesso, a gente está falando de empresas grandes, indústrias, tem turnos, né, contraturno, aquela coisa toda, mas tem um business partner que conhece aquela dor ali como ninguém. E ele faz, como parceiro de negócio, ele faz essa tradução muito mais clara de necessidade. E ele, se não tem, deveria ter muitos indicadores de dor, de relevância, de necessidades primárias, e isso tudo a gente precisa trazer. Olha que curioso, você está amarrando um pouco o que a Lana trouxe Sim. de experiências de aprendizagem, e é aquela metodologia, o TBC, né? Tire a bunda da cadeira, tem que ir para a ponta. Dependendo das indústrias, tem que tirar muito, né? Porque é longe. Tem que pegar avião, teco-teco, pousar lá na mina ou qualquer na operação na fábrica, e realmente entender do negócio, não é? E aí, só que você entendendo do negócio, das métricas, tudo mais o que está acontecendo, vai te dar uma visão melhor para desenhar essa experiência de aprendizagem. Então, você não pode começar pensando ou no objeto, ou vou fazer uma coisa incrível, vou botar todo mundo no auditório, vou fazer uma experiência, se você não sabe qual é o problema. E a gente volta para a mesma coisa. E tem uma coisa que você falou agora, acho que é bem importante, que é, quando você parte da experiência de aprendizagem e não do problema, eu, se fosse o CHRO de uma empresa, eu cortaria custo na hora. A gente vê acontecendo muito. Por quê? Porque você desenhou uma experiência que você nem sabe se é exatamente aquilo que você precisa. Então, às vezes, a inovação ou a assertividade de alguma questão, ela vem até pela própria simplicidade. Como a gente falou, desenvolvimento. Tem coisa que vai pelo desenvolvimento que precisa ser diluída ao longo de 3 anos e que você faz isso em gotas homeopáticas, às vezes até sem custo. E mais aí, por outro lado, você quer ficar bem na foto, o que você faz? Contrata a consultoria de renome, ela te desenha um programa cheio de quadrantes, 1000 camadas, e no final é para quê mesmo? Né? Assim, o que efetivamente... Então, assim, é tiro de cão e formiguinha? Muitas vezes, sim. Né? Então, você conhecer, né, e saber o que indicador, que ponteiro de negócio você está querendo mexer, e não só de negócio, mas em negócio, inclusive, quando eu estou falando de pessoas, mas para você saber a medida dessa experiência também. Deixa eu fazer um parênteses aqui rápido, isso é bem importante que ela está trazendo. Né? Se a gente falou no painel anterior que vocês são consultores de performance, procure entender antes quais são, o que está inibindo aquela performance. Por que eu estou trazendo isso, né, em virtude da tua fala aí, Rê? Porque às vezes você não vai resolver com treinamento. Não. Né? E aí o problema, assim, ações de aprendizagem, né, você está querendo ou, né, aprimorar, né, ou entregar algum conhecimento que não existe ou aprimorar alguma habilidade. Se não for esse o caso, cuidado para não virar, porque ele tem aquele meme na internet, né? Essa reunião poderia ter sido um e-mail. Aí eu tive aqui uma autoria, né? Que eu falei assim, pô, esse treinamento poderia ter sido um e-mail também. É um PDF. Né? Poderia ter sido um PDF. Às vezes você tem uma dor de comunicação e está tentando resolver com o treinamento. Então, muito cuidado, né? Pegando o teu gancho aí e tentando, sei lá, dizer isso de outra forma, muito cuidado para não achar, porque às vezes não é treinamento que vai resolver. Inibidores de performance tem tanta coisa. Será que a pessoa está com o recurso certo? Será que ela consegue operar? Será que ela tem ali o patrocínio para poder executar a atividade dela? E às vezes você vai tentar resolver isso com treinamento e não é um problema de falta de conhecimento, né? Sim. E aí a gente vai para um ponto que para mim, assim, quando eu me dei conta disso, para mim o jogo virou. Que todo mundo reclama, né? O RH reclama, a gente também em consultoria, né? Olha para os investimentos de RH e fala, putz, tem tanto potencial de investimento ali, por que não sai? Né? Porque é isso, assim, se a gente não mede, não cria essa medida, não mede, não falando de indicador, mas se a gente não cria essa visão de medida adequada, o board ele vai olhar para isso como uma aposta. Porque você não setou lá no começo o que exatamente você quer mexer, né? Ou precisa ser mexido. E aí quando o TD é visto como custo. E aí, exatamente. E aí, como é que board dessa, né? Que CHRO vai investir em treinamento que ele vai ser taxado como alguém que está apostando para ver lá, sabe Deus que resultado é aquele. Traduzindo isso um pouco para a prática, imagina o seguinte,
desafio estratégico da sua empresa é aumentar a produtividade e reduzir custo. E você vem sugerindo para o próximo ano uma estratégia de investir em treinamento de comunicação assertiva. Como que isso está alinhado com a estratégia? Pode ser importante, não estou desmerecendo isso. Pode até ser importante para reduzir custo e ser, mas se você não consegue conectar o que você está propondo com a estratégia, as metas da empresa, é difícil justificar. Agora, se você vai para a ponta, faz tudo isso que a gente falou, identifica que, poxa, a gente está perdendo produtividade aqui, e você chega com um plano, ó, eu identifiquei 7 itens aqui que está drenando nossa produtividade, a ideia é fazer uma gestão de conhecimento, é investir nesses 7 pontos aqui, com isso eu vou precisar de R$1 milhão a mais do ano passado, para que a empresa consiga bater a meta de redução de produtividade, capaz do seu CHRO ou CEO falar, cara, eu vou te dar 2 milhões. Não, brincadeira, talvez não, mas o que ele vai falar, cara, isso faz sentido. Agora, T&D está alinhado com a estratégia de negócio e não está fazendo só treinamento de coisas que não estão alinhadas com onde o negócio está indo. Não desmerecendo outros treinamentos, que muitas vezes são importantes. Sim. Mas é isso que você está trazendo aqui para ter resultado na ponta, né? E tem que ter consciência. Então, assim, isso aqui está nessa medida por consciência. A gente entendeu que essa é a medida por agora, né? Recentemente, a gente estava num outro papo com o cliente e aí ele falou assim, olha, a gente, na nossa empresa, apesar de ser uma grande indústria, a gente não tem investimento em treinamento ainda. E era uma indústria com fábrica, né, e etc. Eu falei, você sabe quanto que vocês perdem, né, financeiramente, inclusive risco de vida, quando vocês operam de um jeito frágil, que coloca a vida em risco, ou que você tem que parar o maquinário? Quanto que é isso? Quanto que onera para a empresa um dia de um maquinário, de uma operação parada? Uma produção parada. Então, vamos olhar para ali e falar assim, o que a gente precisa melhorar aqui? Talvez seja treinamento, talvez seja uma ação, mas alguma coisa precisa ser trabalhada ali e que eu vou impactar e eu vou prometer, eu vou buscar o caminho de dizer, ó, isso aqui é uma redução. E aí você vê como é que o indicador vem mais fácil, né? Posso contar uma coisa que uma vez virou, porque tem essa dúvida de, tá bom, mas eu já criei o treinamento, já está rolando o programa, eu não setei isso lá no começo e agora eu tenho um monte de avaliação para trabalhar, como é que eu tiro o indicador disso, né? Uma vez uma cliente me fez essa pergunta e a gente foi para a avaliação. Na avaliação de reação de treinamento mesmo, né? E aí tinha uma observação assim, esse treinamento era um pedacinho de Agile, ele falou, isso foi muito bom, porque eu entendi que eu precisava gerar, ele falou assim, eu comecei a fazer job rotation com o meu time. E isso foi muito bom, foi o que ele escreveu. Tá? Quando ele terminou isso, a minha parceira ali de RH, ela olhou para mim e falou assim, mas tá bom, e o que eu faço com isso? Eu falei, pergunta para ele por que esse job rotation começou. E aí a gente foi investigar. Quando a gente entendeu que, depois do tempo do job rotation, pelo processo de job rotation, ele reduziu o turnover. E aí falou, e turnover, indicador, mais gente, mais gestão do conhecimento, mais troca. Então, assim, olha, um treinamento de Agile foi importante para gerar um movimento de área que gerou algum tipo de indicador associado. Então, muito bom. Dá para recuperar. Muito bom, Renata. Obrigado, quero agradecer que nosso tempo já está acabando. Obrigado pela sua participação e todo esse conhecimento e insight que você trouxe aqui para a nossa premiação. Obrigada a vocês, parabéns aos premiados e indicados. Obrigado. E vamos continuar nessa grande noite aqui com mais 3 categorias antes de encerrar essa premiação. A próxima categoria é o melhor resultado de aprendizagem. É isso aí, né, então acho que com a provocação do painel aqui, vamos lá, os finalistas do melhor resultado de aprendizagem. Mais uma vez, demorou para carregar, só logo de peso. Demorou para carregar. Estamos aqui como os finalistas, Vivo, Hyundai e Santander. E então, quem é o grande vencedor dessa noite? Rufem os tambores. Solta aí, DJ. Vivo levando a segunda estatueta da noite, né? O projeto B2B para todos.
E aí o Ganhando aí desafio... melhor roteiro, melhor ator, melhor, né? Tem várias estatuetas aí. E Mas aqui, conta aí do projeto. Falando, né, primeiro começar com o contexto, né? O problema, desafio que eles se propuseram aqui é resolver é capacitar equipes, né? B2C para atuar no universo B2B, ampliando a presença do segmento nas lojas físicas e melhorando a experiência do cliente corporativo, né? Perfeito. E o impacto, 2.800 colaboradores capacitados para o B2B, melhoria na experiência do cliente corporativo e isso é impacto, mas qual é o resultado? O resultado é crescimento de 57% nas metas de vendas. 65.039 vendas móveis mais adicionais, mais 32.311, bem no número, né? O número quase na vírgula vendas aqui, né? fixas só de janeiro a julho de 25. Pessoal, com um ROI desse, como que você não comprova o resultado, né? Como que você não... Acho que está fácil a Vivo justificar a continuidade do programa e até aumentar o orçamento aqui, pegando o gancho da Renata aqui no painel anterior, porque o que aumentou de venda aqui, eu aqui na cadeira, né, de CRO, da parte de receita comercial aqui, marketing, eu adoraria ter isso aqui para poder... Apesar que você fez um bom trabalho, o resultado está parecido, mas... Isso aí. E olha que legal, Richard, diferenciais e inovação aqui. Uma experiência imersiva, interativa e personalizada para preparar equipes que vendiam antes aos consumidores, né, B2C para o corporativo. Ambiente virtual com simulações, tinha roleplay, né, e assessment com feedback ali imediato e relatórios personalizados, né, muito para focar aí no aumento das vendas, né? Perfeito. E metodologia, adaptação de técnicas globais de spin selling, BANT. E o BANT, né? O BANT é o contexto das lojas, né? Contexto das lojas, perfeito. Muito bom, muito bom. E vamos agora para a última categoria. A gente tem mais uma de bônus, mas a última categoria onde as empresas se inscreveram, que é como se fosse o melhor filme, não é? Que é a categoria A Revolução da Aprendizagem. E quem são os finalistas? Vamos aqui nos finalistas, Revolução da Aprendizagem. Vivo, a Vibra e o Santander. E o melhor filme vai para... Santander, muito bom. Com o projeto Impulsiona Corporate. E aqui, assim, o grande projeto aí, parabéns ao Santander. O Roberto objetivo, lá. Roberto, Sara, o objetivo Sara. de aumentar o resultado financeiro e a remuneração variável da área corporate, né? Conectando a estratégia educacional com a estratégia de negócio através de uma jornada gamificada, né? E aqui, Richard, falando de resultado, né? Aumento de 20% no resultado por colaborador, no resultado de vendas também, que a gente está falando de vendas. Retorno sobre investimento já de 519 mil em apenas 3 meses, né? Olha isso, 3 meses, 500 mil, $500 mil em 3 meses e um treinamento. E o que é legal aqui, tem uma história muito interessante que a gente fala do monstro do ROI, né? Quem é o ROI, onde ele vive, né? Quem falou de ROI, sai correndo, né? E aqui foi muito interessante um case que acho que vai ser muito legal a gente mergulhar nele, Richard, com o time, porque eles fizeram, de fato, um grupo de controle justamente para comprovar o ROI. E esse aumento nas vendas é justamente isso, né? Um grupo que fez o treinamento versus um grupo que não fez, e eles conseguiram confirmar que quem fez o Impulsiona Corporate é toda uma jornada gamificada, tem um storytelling aqui de Fórmula 1. É, a Fórmula 1, você entra no cockpit, né? É o Grand Prix aqui, e para treinar. E o que é legal, Richard, nesse grupo de controle que eu estava contando, foi comprovado, conseguiram comprovar o ROI, né, nesse case aqui, onde, obviamente, o grupo de controle que fez o treinamento teve resultado maior de negócio em vendas, né? E aí foi muito interessante, né? Porque a gente, quando começa a conhecer o projeto, percebe que quando eles mostraram o ROI, você que é o CFO malvado, imagina falar assim, eu consigo te comprovar que com esse treinamento aqui aplicado, os seus vendedores vão aumentar em 20% aí o resultado de vendas, né? E aí, quando você está falando de faturamento alto, quem não quer aumentar qualquer 20% em faturamentos, né, na escala dessas empresas aqui, é um resultado absurdo, né? Sim. E aí dá para ver o que é ser estratégico, né? Uhum. E assim, esse treinamento é bem legal porque você entra, é um e-learning, e você entra todo num tema de Fórmula 1. Então, ele foi pensado, o que a Lana falou aqui, no storytelling, na experiência e não no objeto. Se fosse, eu vou ter um objeto, um videocast, isso,
seria uma coisa mais ou menos, talvez não teria um impacto tão grande, um resultado tão grande. E olha que legal, assim, Storyteller foi a analogia do cockpit, você está no cockpit, e a condução do piloto, que tem que tomar decisão rápida e eficaz, né? Então, ali no momento ali, né, que você está, imagina, numa venda e tal, você tem que ser rápido e eficaz ali na tomada de decisão. Então, olha como é que a gente está conectando a estratégia educacional com a estratégia de negócio. Então, parabéns aí a todo o time do Santander e grande projeto aqui, Impulsiona Corporate. Perfeito. Agora a gente tem mais uma categoria, que é uma categoria bônus, que é a categoria do Revocast, né? A gente tem uma menção honrosa aqui, uma categoria que ela apareceu a primeira vez no ano passado, que com hoje o Revocast, né, a gente está fechando... O que é o Revocast? O Revocast é o podcast da revolução da aprendizagem, já diria meu amigo, né, Richard Ochoa. E a gente, no nosso podcast, está completando aí 2 anos, né? Já passamos aí de 60 episódios gravando os maiores estudos de caso. Acho que vale a pena você falar, né? Cada episódio é uma aula. É uma aula, é um estudo de caso. A gente quer entender os bastidores, né? De quem realmente está entregando. Mas no final do dia, acho que vale dar um passo para trás, já. Muitas logos que apareceram aqui já foram para o Revocast? Mas por quê, né? Acho que o pessoal às vezes até me fala, pô, o Revocast, para falar da Revo, cara, não tem nada a ver falar com a Revo, tá? A gente quer entender, porque eu acho que ele tem até um cunho social. Em que sentido? A gente quer ajudar vocês a escreverem melhores projetos de treinamento e desenvolvimento. No final do dia, qual é o nosso sonho? Que o T&D seja de fato estratégico, que ele consiga subir nesse lugar onde ele vira diferencial competitivo e ele se entrega resultado de negócio. Então, como que a gente faz isso? O Revocast, a gente mergulha, cada episódio é um mergulho num estudo de caso. Tem até alguns episódios extras que a gente tenta entender a cabeça de um CHRO, né? A gente chama executivos e procura ver como é que eles falam de negócio, mas no final do dia a gente quer treinar você a ter um linguajar mais de business, mais de negócio, a ter porque às vezes o projeto ele é impactante, mas o time não sabe, talvez como a Rê trouxe aqui, não sabe ou metrificar ou demonstrar o resultado, o impacto real de negócio que aquela ação de aprendizagem teve. Então o Revocast está aí para a gente subir a barra, né, das áreas de treinamento T&D, conseguirem subir para esse lugar estratégico e não ser visto como custo. Como que a gente faz isso? Entregando conteúdo gratuito. Então, quer você trabalhe com a Revo ou não, o conteúdo está lá, escuta o Revocast. Eu até ouso dizer, me corrija aí, mas eu ouso dizer que é talvez o melhor MBA que você pode ter, né, de pós-graduação aí, porque você está avaliando, analisando profundamente os maiores cases do mercado. Tudo estudo de caso, Tudo né? estudo de caso. E aí a gente criou essa categoria, Richard. O que é a premiação do Revocast? A premiação, a gente tem Qual aqui... o critério? O critério é, durante esse ano, né, de todos os episódios, que a gente teve isso ano passado também, mas nesse ano, nos episódios que foram lançados esse ano, qual foi o episódio, né, que a audiência mais elogiou, mais escutou, engajou. E aí a gente tem aqui um dos episódios aqui que foi o mais, vamos dizer assim, o mais votado, mais citado aqui nessa categoria. Quem aí tem vinheta? Não tem vinheta. Então, qual é, Nilson? É o episódio da Amazon. Tem? Tem vinheta. Então, produção. roda a vinheta aí. Pode botar. Então, vamos lá. Então, da Amazon. Episódio 51, né, pessoal? 51. Com a Bruna, né? Com a Bruna. É justamente o estudo de caso do onboarding da Amazon, né? Então, se você quer saber como que a Amazon faz o onboarding dela, escute esse episódio, está lá passo a passo, tudo que acontece. Mas não só a Amazon, mas tem lá Vale, Santander, tem tantas empresas lá que a gente trouxe, cada um contando um case real de como desenhou um projeto. Eu acho que vale a pena. Assim, não só esse case da Amazon, como você bem citou, tem muito estudo de caso legal lá, mas se você ainda não escutou esse episódio, que foi o mais elogiado aí pela audiência, escute, que você vai ver. Eu fiquei muito surpreso e lisonjeado de ter visto os números da Amazon, entender como é que eles fazem, né, toda a parte de estrutura de onboard, então e vale se você acha o seu desafio grande, escuta esse episódio, você vai ver. E parabéns aqui à Bruna, que entregou uma aula lá, vários insights nesse episódio também. Vamos lá, estamos chegando aqui no fim dessa grande noite, dessa premiação. Já falamos aí todos os premiados. E uma coisa curiosa nisso, eu estava pensando aqui, poxa, a gente está fazendo um programa de T&D, de RH, não é? E a gente só falou de métricas, número, resultado, negócio, estratégia. Assim, como que um evento de RH vai focar
nisso e não em outras áreas que é tradicional do RH. Eu acho que isso é um pouco, quando a gente fala de revolução, que entra o nosso DNA. Não é? Obviamente, pessoas fazem parte disso. Né? Quem conhece nossa cultura, quem segue nosso LinkedIn e tudo mais, vai saber que a nossa cultura é muito forte. Mas, no final do dia, as empresas buscam performance, buscam resultados. É assim que você conversa com o seu CFO, coração de gelo. Né? Então, você precisa trazer esse discurso, precisa trazer esse conhecimento para dentro do seu dia a dia. E é esse o propósito nosso com o RevoCast, com essa premiação, com as provocações que a gente faz, porque, assim, nosso negócio é fazer aprendizagem digital. E no digital, se você não tem resultado, a gente sabe o seguinte, ano que vem você não renova. Ano que vem você não vai. Por mais que... E no digital, você não pode investir no coffee break para ter um NPS mais alto. Não é? É resultado na veia. Então, essa é a nossa pegada. Obviamente, você só faz isso transformando pessoas. Mas o negócio, ele, né, tem essa parte que tem transformar pessoas para impactar, para gerar resultado. E é isso que a gente faz. E é isso que a gente vem premiando aqui. E até tem algumas empresas que se inscrevem na premiação e tudo mais, e às vezes não capricham nessa parte de resultado, que é talvez o indicador que a gente mais olha quando a gente vai selecionar os premiados. Né? Eu acho que você fez uma boa provocação, acho que você acabou dando uma dica aí também, né, sem pro ano querer? que vem. Então, se você talvez assim, tentou, se inscreveu e por acaso ou não foi finalista, ou foi finalista e talvez não conseguiu ganhar uma categoria aqui, eu acho que essa provocação é muito boa, né? A gente teve o feedback do comitê e muitos deles estavam voltados um pouco, o resultado não ficou muito claro, ou o resultado ainda não é tão tangível assim. E pessoal, acho que, de novo, até tudo que a gente está fazendo, o RevoCast, você falou bem, a premiação é um pouco assim, com o advento aí de todas essas novas ferramentas de IA, o tal do ChatGPT, a gente tem que, às vezes, até se perguntar a razão de existir de uma área de treinamento e desenvolvimento, né? Que se for entrega de conteúdo, a gente já falou isso, entregar conteúdo... ChatGPT faz melhor que você, desculpa. O ChatGPT já faz melhor do que todo mundo aqui, né? Então... Melhor que eu não sei, não, brincadeira, mas sim... Mas eu acho que a provocação é essa, pessoal. Quando a gente fala de ter o treinamento e desenvolvimento, vocês, profissionais, né? Consultores de performance, a razão de vocês existirem é gerar impacto, é gerar experiências memoráveis, é gerar essa coisa do emocional, a Lana falou bem aqui também. Então, a gente justamente provoca vocês a cada vez mais conectar uma coisa com outra. A gente quer vocês num lugar cada vez mais de visibilidade, né? A gente sempre fala do T&D estratégico, falei agora há pouco. Então, é justamente isso. Tudo isso aqui está conectado. É sempre essa mesma linha mestra. Acho que todo o RevoCast, né, a gente deve bater nessa tecla. Acho que algum dia a gente vai realmente falar, pô, agora virou a chave de tanto que a gente falou disso. E essa premiação não é diferente. É justamente assim, qual é o resultado, por qual a razão de existir da atuação de aprendizagem. Então, até também a Renata falou das métricas de verdade. Se a gente olha, né, os projetos e eles estão muito voltados para o fez ou não fez, ou, né, o que nem você falou, põe um coffee break lá, o NPS está alto, tá bom, mas por quê, né? Por quê, para quê, para quem você está fazendo isso e qual o impacto aí de performance que você vai gerar? Afinal de dia, antes de tudo, vocês são, vou falar de novo, consultores de performance. Muito bom, muito bom. Pessoal, chegamos aqui na nossa hora, passamos alguns minutinhos, espero que tenha valido a pena aqui essa premiação. Com isso, a gente encerra o nosso ano aí, a 6ª edição de 2026. Esperamos ver 25. vocês. 26 a gente volta. 25, esperamos ver vocês em 26. 26 tem muitas novidades, muito produto, muito lançamento, muita coisa acontecendo aqui na Revo, que vocês não vão poder perder. E fica aqui o nosso agradecimento a todos os participantes, todo mundo que inscreveu, os parabéns aqui para os finalistas, para os vencedores. Todo mundo aqui acaba sendo vencedor, só o fato de você ter um projeto de alto impacto. Tá bom? Obrigado. Obrigado ao comitê de avaliadores. E um muito obrigado bem especial, fazer uma pequena surpresa aqui, para o nosso time de marketing, que fez tudo isso aqui acontecer. Se não fosse por eles. O pessoal tá tudo aqui. Vem cá, pode vir. Vem, pode vir. Siqueira, Gelli, vem. Às vezes não vê os bastidores, pessoal, né? Não vê os bastidores. Aqui, essas pessoas aqui que fizeram isso aqui tudo acontecer. Então, obrigado aí, parabéns. Mais um ano de sucesso. Obrigado. Beijo, abraço, bom dia aí para todo mundo.